Olá e bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa viagem muito especial, a viagem inaugural do Titanic. Mas vamos fazê-lo de uma forma completamente diferente, através dos olhos de uma viajante no tempo. Vamos sentir o navio, perceber as divisões sociais e viver os momentos finais como se estivéssemos lá, a saber exatamente o que o futuro reservava. E o ponto de partida é este. A nossa narradora tem um bilhete de terceira classe, o mais básico de todos, mas a ambição dela é outra, de chegar ao luxo da primeira classe. Portanto, desde o início, temos aqui uma dupla missão: viver a experiência da base da pirâmide e, ao mesmo tempo, tentar infiltrar-se no topo. A nossa viagem começa, então, na terceira classe. Para a esmagadora maioria das mais de 2.200 pessoas a bordo, esta era a realidade. Era aqui que os imigrantes, as famílias que procuravam uma nova vida na América, viajavam. Vamos lá ver como foram estas primeiras impressões ao entrar no navio mais famoso da história. E logo, à entrada, uma surpresa. Em vez de porões escuros e apertados, que era o que se poderia esperar, a terceira classe era moderna. Corredores com luz elétrica, um cheiro a tinta fresca, a madeira nova. Para 1912, convenhamos, isto já era um luxo e tanto. A cabina em si era uma mistura de bom e mau. Lençóis lavados, água corrente na própria cabine, eram comodidades incríveis para a época. Mas, claro, havia os contras. A cama, por exemplo, era demasiado curta para uma pessoa com uma altura média hoje em dia. E as casas de banho, que eram partilhadas, ficavam ali perto do poop deck, ou seja, o convés da popa. E quando o Titanic finalmente zarpou, não levava só pessoas, levava sonhos. Houve-se por todo o lado no convés da terceira classe conversas cheias de esperança. Falava-se de empregos à espera, de famílias que se iam reunir, de quintas para comprar na América. Para muitos ali, era literalmente o começo de uma nova vida. A hora da refeição era uma experiência variada. A sopa de arroz era exatamente o que o nome indica. Arroz a boiar em água quente. Pouco mais. Mas depois, o roast beef era bastante bom e a sobremesa, o pudim de ameixa, foi uma autêntica surpresa. A descrição é sabia a Natal. Portanto, mesmo na simplicidade, havia pequenos momentos de conforto. À noite, o salão comum da terceira classe transformava-se por completo. Enchia-se de música, de violinos, acordeões, danças improvisadas, um espírito de comunidade incrível. E esta citação capta isso na perfeição. Uma liberdade, uma alegria descontraída, que provavelmente não se encontrava na rigidez e na etiqueta das classes superiores. Ok, mas a experiência na terceira classe é só metade da história. A nossa narradora não estava disposta a ficar só deste lado do navio. A missão de espreitar o mundo opulento do outro lado do portão estava prestes a começar. Então, como é que se passava para o outro lado? Bem, a chave era uma pequena falha na segurança. Um novo amigo, o Liam, conta-lhe um segredo. Há um portão no deck E que fica destrancado durante uns 20 a 30 minutos todas as noites. Era uma janela de oportunidade muito curta para entrar num mundo completamente diferente. E a diferença quando se atravessa esse portão é abismal. Não é só uma questão de ter mais espaço, é uma diferença que se sente. Na terceira classe, ouvem-se os passos nos corredores. Na primeira, a alcatifa é tão espessa que abafa todos os sons. Passa-se de paredes pintadas a painéis de madeira maciça, de beliches a suítes gigantescas e de sopa de arroz a jantares com 11 pratos. 11! Este é um momento de puro choque ao ver a grande escadaria. A frase transmite na perfeição a incredulidade de encontrar uma coisa daquelas com tanta opulência, tanta arte, a bordo de um navio que está a navegar no meio do Atlântico. Era um verdadeiro palácio flutuante e a escadaria era a sua joia da coroa. E a explorar a primeira classe revela mais do que luxo, revela uma cultura. O jantar de 11 pratos era o normal. A sala de fumo era um clube exclusivo para homens, que parecia mais um clube de cavalheiros de Londres, onde se apostava muito dinheiro. Era um mundo à parte, com as suas próprias regras e rituais. E agora a narrativa muda completamente de tom. A exploração e a curiosidade dão lugar a um sentido de urgência. A nossa viajante sabe o que vai acontecer e sente o peso da responsabilidade. Tem de tentar fazer alguma coisa. A contagem decrescente começou. Chegamos ao dia 14 de abril. A tensão é palpável. O plano está traçado. Ela vai passar a tarde no Café Parisiens, a ensaiar mentalmente o que vai dizer. O objetivo é interceptar o Capitão Smith por volta das 9 da noite, quando ele sair de um jantar privado para ir para a ponte de comando. É a única oportunidade. Este é o aviso. Cada palavra foi escolhida a dedo para soar credível, urgente, mas sem parecer loucura.
A mensagem é clara. Há um perigo real de icebergs e a ação preventiva é simples: reduzir a velocidade do navio durante a noite. E a resposta do capitão Smith é educada, é profissional e é uma rejeição total. Ele ouve, mas descarta a informação. A missão falhou. E para a nossa narradora, o que resta é um sentimento avassalador de impotência e a certeza terrível do que está para vir. Com o aviso ignorado, o destino do Titanic está selado. A noite de 14 de abril é descrita como estranhamente escura, sem lua e com um frio de gelar os ossos. As condições perfeitas para um desastre que ninguém veria chegar. 23h38. Faltam apenas 2 minutos para o impacto. O navio continua sua viagem a uma velocidade altíssima, em plena escuridão. A bordo, a grande maioria dos passageiros já dorme. O impacto não foi uma explosão violenta. Foi uma vibração estranha, um solavanco quase subtil. Muitos dos que dormiam nem acordaram. Para os que estavam acordados, foi só um momento estranho, uma pequena interrupção na viagem. A negação inicial é impressionante. A confiança na tecnologia do Titanic era tão grande que a ideia de um perigo real parecia ridícula. Um iceberg. Não há de ser nada, pensavam. Era visto como um pequeno precalço, não como uma sentença de morte. E aqui começa a última fase desta história. A transição lenta e angustiante da confiança para o caos. Da sensação de segurança total para a tragédia. A evacuação foi uma cascata de falhas trágicas. Primeiro, a ordem para pôr os coletes foi dada como mera precaução, o que fez com que ninguém sentisse urgência. O resultado? Botes salva-vidas já em número insuficiente partiram com metade dos lugares vazios. E o mais incrível é que alguns passageiros recusaram-se a entrar nos botes porque acreditavam piamente que o Titanic era mais seguro. E no final, a grande conclusão da nossa viajante é esta. Podemos ler todos os livros, ver todos os filmes sobre o Titanic, mas nada nos prepara para a experiência humana real da tragédia. A distância entre saber o que aconteceu e viver o que aconteceu é um abismo. E terminamos com esta pergunta a ecoar. Esta viagem ao passado não nos traz apenas factos e números. Força-nos a pensar sobre a linha que separa quem observa a história de quem a vive. O que é que muda quando vemos os acontecimentos através dos olhos de quem esteve lá? A resposta, se calhar, é tudo.